Olá, pessoal, bom dia. Estou voltando aí para a segunda semana de aulas, né? Segunda semana. Hoje nós vamos fazer os exercícios da unidade 1 e unidade 2 ah, da Física B, tá? Unidade 1, unidade 2, fizemos semana passada a parte teórica e agora nós vamos trabalhar os exercícios. Eu farei em 4 partes. Por que em 4 partes? Eu vou fazer 4 filmes pequenos para não ficar muito cansativo. Então, eu vou fazer o primeiro filme com a unidade 1, Física B, unidade 1, exercícios em sala, mais atividade discursiva. Depois, farei a Física B, unidade 1, o Para Casa e o Mais Enem. E farei do mesmo jeito com a unidade 2, né? Unidade 2, um filme com a discursiva e em sala, e um outro com o Para Casa e o Mais Enem. Eu espero que depois da aula que eu enviei semana passada, vocês tenham tentado resolver exercícios, né? Tentado fazer aí na medida do possível. E agora, a resolução para que vocês tirem as dúvidas, tá bom? Vamos começar com essa resolução, então. Eu vou passar para vocês a minha tela. A tela que eu quero trabalhar com vocês é essa aqui. Então, vamos lá. Deixa eu só mudar um pouquinho mais esse bichinho aqui. Então, a semana 2, 11 a 15 de maio, os exercícios. Vamos começar com a unidade 1, a atividade discursiva da unidade 1. Bom, vamos lá. A altura da imagem do objeto, posicionado a uma distância P1 do orifício de uma câmara escura, corresponde a 5% da altura desse objeto. A altura da imagem desse mesmo objeto, posicionado a uma distância P2 do orifício da câmara escura, corresponde a 50% dessa altura, de sua altura. Calcule P2 em função de P1. Bom, pessoal, aí o enunciado diz o seguinte: aconteceu aqui duas etapas. Então, vamos pegar a etapa 1, vamos chamar aqui de etapa 1, que foi o seguinte, ó. Opa, mudou de tela aqui. Etapa 1, que foi o seguinte. Tá difícil, hein? Vou apagar esse borrãozinho aqui, ó. A etapa 1, aconteceu isso. Vou dar cor, não, por uma corzinha mais alegre. A altura da imagem do objeto, então eu tenho aqui um objeto com uma altura O, posicionado a uma distância P1 do orifício de uma câmara escura. Então, eu tenho aqui uma câmara escura. Essa câmara escura, ela tem uma profundidade, né? Eu vou chamar de D. Ela tem uma profundidade, vou chamar de D. E o objeto ele está a uma distância P1. Só que nessa distância P1, formou-se aqui uma imagem, ó, que ela é 5% do tamanho do objeto. 5% do tamanho do objeto, eu posso colocar como um decimal, mas eu prefiro deixar 5% mesmo. 5% de O. Em uma segunda etapa, o mesmo objeto de tamanho O, foi colocado também a uma distância, só que agora a distância mudou. A distância agora é uma distância P2. O tamanho da câmera continuou o mesmo, e agora a imagem ficou 50% do objeto. Veja, eu tenho uma fase 1, né? Foi feito aqui o experimento 1 e aqui o experimento 2. O que a gente sabe sobre câmara escura? A relação é a seguinte: a altura do objeto está para a altura da distância P1, está para a distância P1, para o tamanho da distância P1, assim como o tamanho da imagem, né? 5 centésimos de O, está para o tamanho da distância, certo? É uma relação O sobre P1 e sobre D. Vamos fazer aqui essa cruz aqui, né? D vezes O é igual a P1 vezes 5. Não era isso que eu queria. 5% do O, tá? Já vimos, né? Já vimos aqui que tem um O desse lado e tem um O desse lado, eu posso cortar o O.
Vamos aqui para a fase 2. Mesma coisa, ó. O tamanho do objeto dividido por P2, ele está para P2, assim como 50% de O está para D. A mesma relação aqui, D multiplicado por O é igual a P2 multiplicado por 50% de O. Mais uma vez, cancela-se o O. Então, nós temos aqui que D, né, ó, a gente olha aqui que D é igual a P1 vezes 5%. Mas D também é P2 vezes 50%. 50%. Então, a gente tem a relação seguinte. DO é igual a DO, né? D é igual a D. Na verdade, D é igual a D. Então, P1 vezes 5% é igual a P2 vezes 50%. Nessa igualdade, nós temos 100, né? Ó, o 100 ele pode ser eliminado, ele pode ser cortado ou simplesmente dividir por 100. Então, vai ficar 5P1 é igual a 50P2. A relação que o exercício quer, ele quer aqui, ó, P2 em função de P1. Se ele quer P2 em função de P1, então eu vou isolar o P2. P2 vai ser igual a 5P1 sobre 50. Finalizando que P2, fazendo uma divisão aqui, né, básica aqui, vai dar 1/10, ou seja, 0,1 P1. O P2 é 0,1 do P1. Faltou um 2, certo? Então, a distância P2 é 0,1 P1, ou seja, 10% da distância P1. Vamos para as atividades agora em sala. Atividade em sala, exercício 1. A uma certa hora da manhã, a inclinação dos raios solares é tal que um muro de 4 metros de altura projeta no chão horizontal uma sombra de comprimento 6 metros. Uma senhora de 1,6 metros de altura, caminhando na direção do muro, é totalmente coberta pela sombra, quando se encontra a quantos metros do muro? Pessoal, então a leitura é importante, porque nós temos que entender o seguinte, nós temos aqui um muro, e nós temos aqui os raios de sol, formam aqui uma sombra. Ó. Então, fala assim, ó, o muro tem 4 metros de altura, projeta no chão horizontal uma sombra de comprimento 6. Então, essa sombra aqui já tem comprimento 6 metros. Uma senhora, né, deixa eu pôr um zero aqui para é igual. Uma senhora caminha em direção ao muro, e essa senhora tem uma altura de 1,6. Ela tem uma altura de 1,6 metros. Só que ela vai entrar na sombra desse muro. A pergunta é o seguinte, quando ela entrar totalmente, qual a distância ela vai estar do muro? Então, ela está vindo, ela está caminhando, então vai ter uma hora que ela vai estar aqui, num lugar, que eu vou ter a altura dela aqui, ó, essa aqui é a mulher, aqui vai estar totalmente coberta, e aqui a pergunta é qual é essa distância, ó? Qual é a distância X, certo? Que ela vai estar do muro. Então, vamos para a relação. A relação é a seguinte, a altura, vou chamar de Hzão, a altura do muro dividido pela sombra do muro é igual à altura da moça, da senhora, dividido pela sombra da senhora. É relação que a gente tem, né, da sombra, porque o sol traz a luz, o sol, e forma uma sombra, porque a luz caminha em linha reta. Então, a sombra que está aqui para ela, está para o muro também.
A altura do muro dá 4 metros. A altura do muro dá 4 metros. A altura da sombra são 6 metros. A altura da mulher, 1 metro e 600, 1,6 metros, né? 1 metro e 60 centímetros. Só que a sombra dela é essa aqui, ó. A sombra dela é essa aqui. Certo? Aqui é a sombra dela. Mas quanto vale esse S? Esse S vale 6 menos X. Certo? Essa sombra dela vale 6 menos X. Então, aqui a gente vai fazer só uma distributiva, né, de leve, né? Fazer aqui 4 multiplicado por 6 menos X, que vai ser igual a 6 multiplicado por 1,6. Certo? 24, vou tirar essa zeraiada toda aqui. 24 menos 4x é igual a 6. Desculpa, 6 vezes 1,6 é 9,6. Eu vou fazer essa conta já. É igual a 9,6. 9,6. Certo? Bom, então vou passar o 4x para lá para ficar positivo. 24 menos 9,6 é igual a 4x. Certo? 24 menos 9,6 dá 14,4. Então, vai ficar como? 14,4 é igual a 4x. Então, x 14,4 por 4. Certo? Fazendo essa continha de 14,4 por x, vai dar 3,6. Então, aqui, resposta D, 3,6 metros. A sombra da mulher tem 3,6 metros. Lembrando que isso aqui é uma relação de proporcionalidade, certo? A proporcionalidade, ela resolve esses exercícios de sombra aí também, como resolve o exercício de câmara escura. Vamos para o exercício 2. Quando um objeto é colocado a uma distância d de uma câmara escura, forma-se uma imagem de altura i. O mesmo objeto é aproximado 6 metros dessa mesma câmara e nota-se a formação de uma imagem de altura 3i. O valor de d em metros é... Então, o que ele quer? Ele quer o valor... Seguinte, igual o exercício que nós fizemos na atividade discursiva, né? Nós temos aqui duas opções, né? duas coisas acontecendo. Eu tenho um objeto que está na frente de uma câmera. Esse objeto é o tamanho O, está a uma distância D, certo? Está a uma distância D. Aqui agora o tamanho da câmera, posso chamar de qualquer letra, vou colocar P de profundidade, e aqui formou uma imagem I. Depois ele trocou isso, ele pegou o mesmo objeto, colocou aqui a uma distância, só que não era mais a distância D. Era a distância aproximada de 6, ou seja, aqui ó, era a distância D menos 6. Essa profundidade chamamos de P, só que aqui a imagem agora, ela formou uma imagem 3i, 3 vezes o tamanho da imagem, tá? Portanto, agora aqui a relação vai ficar como? O está para D, assim como I está para P, fazendo aqui P vezes O. P vezes O é igual a D vezes I, certo? Tem uma relação de igualdade aqui. Aqui, O está para D menos 6, assim como 3i está para P. De novo, P vezes O é igual a 3i vezes, agora eu vou colocar um parênteses aqui, D menos 6. Olha a relação que nós temos, PO e PO. Então, de novo, PO é igual a PO, ou seja, D vezes I é igual àquela distributiva 3i vezes D, né? 3i
multiplicado, vou até fazer aqui D menos 6, porque aqui eu vou cortar esse I, ó. Vou cortar esse I com esse I. Então, a gente já consegue diminuir esse I aí, certo? Então, ficou como? D é igual a 3D menos 18. Né? 6 vezes 3, 18. Ó. Então, aqui vai ficar como? D menos 3D é igual a menos 18. Agora, ficamos com menos 2D igual a menos 18. Portanto, esse menos aqui, ó, esse menos com esse menos, a gente faz uma regrinha de vezes menos 1 lá, né? 18 por 2, que dá 9. 9 o quê? Distância 9. A unidade lá está em metros, então são 9 metros. Então, a distância aí, 9 metros. A letra D é que responde à questão 2. Tranquilo, pessoal? Vocês viram que esse exercício é muito básico, é muito parecido também com o exercício 1. Nós temos duas formações, então já fica uma dica. Quando tem duas formações, você vai relacionar as duas, tá bom? Questão 3 é uma questão literal, né? Uma questão, desculpa, não é literal que fala, é conceitual. No dia 27 de setembro de 2015, houve o eclipse da superlua. Esse evento é a combinação de dois fenômenos, que são um eclipse lunar, ó, pessoal, eclipse lunar, e a superlua. Isso só acontecerá novamente em 2033, vocês verão. No fenômeno da superlua, o astro fica mais perto da Terra e parece até 14% maior, com um brilho extraordinário. Já o fenômeno do eclipse lunar é consequência da, que tem uma lacuna para gente preencher, da luz. E ele ocorre totalmente quando a posição relativa dos astros é Sol, aqui está Sol, Terra e Lua. Veja, Sol, Terra e Lua. Aqui fala já fala que é o eclipse lunar. Eclipse lunar, Sol, Terra e Lua. Não tem aqui proporcionalidade de tamanho, mas Terra, Sol e Lua. Bom, só vamos ter Sol, Terra e Lua num eclipse lunar. Certo? Então, aqui já fala, eclipse lunar, Sol, Terra, Lua. Então, aqui. A sequência correta para o preenchimento das lacunas é... Bom, por que a luz... o que explica eclipse? Eclipse é explicado por uma coisa bem simples. A propagação retilínea da luz. A luz em linha reta, ela vai fazer um só caminho e vai proporcionar o eclipse. Portanto, aqui, ó, é a consequência da propagação retilínea da luz, certo? Propagação retilínea da luz. Então, aqui, a letra B já não serve e a letra D também já não serve, ó. Sobrou para nós, né, a letra A e sobrou também a letra C. Então, propagação retilínea, só que fala, esse fenômeno acontece na fase da Lua cheia. Então, aqui é Lua cheia. Veja, a Lua aqui, ó, ela tem que estar cheia para que eu possa receber a luz solar de frente, né? Portanto, aqui é Lua cheia. Então, a alternativa é a letra C. Alternativa é a letra C. Certo? Propagação retilínea da luz e Lua cheia. Exercício 4. O teatro de luz negra, típico da República Tcheca, é um tipo de representação cênica caracterizada pelo uso do cenário escuro como eliminação estratégica dos objetos exibidos. No entanto, o termo luz negra é fisicamente incoerente, pois a coloração negra é justamente a ausência da luz. A luz branca é a composição de luz com vários comprimentos de onda, e a cor de um corpo é dada pelo comprimento de onda da luz que ele predominantemente reflete. Só dando explicando o que está acontecendo é o seguinte: a cor de um corpo, quando iluminado com a luz branca, é a cor real dele. Então, ela vai refletir as cores reais, né? Então, porque a luz branca ela tem todas as cores, então vai refletir as cores que tem ali. Você vai ver a cor
do corpo, certo? Por exemplo, um corpo verde, com a luz branca, ele reflete a verde e absorve as outras. Por isso que ele mostra-se verde, tá? A luz branca, então, vai bater lá. O que vai acontecer? Assim, um quadro que apresenta as cores azul e branco. Então, eu tenho um quadro que é azul e branco, certo? Eu tenho um quadro azul e branco. Então, ele tem a parte azul de um lado e branco do outro. Quando iluminado pela luz solar, quer dizer, ó, isso aqui está sendo iluminado pela luz solar, então essa luz aqui é branca, certo? Essa aqui é a luz branca. Então, o lado azul, quando receber luz branca, vai ficar azul, e o lado branco vai ficar branco com a luz branca. Assim, um quadro que apresenta as cores azul e branca, quando iluminado pela luz solar, ao ser iluminado por uma luz monocromática de uma cor só, e comprimento de onda da cor amarela, apresentará, respectivamente, uma coloração. Veja, monocromática amarela, então é uma luz amarela. Quando eu jogar a luz amarela, aqui onde está azul, com luz amarela fica negro, né? Vou usar a palavra que está aqui no exercício, ó. Fica negro. E aqui, na parte branca, com luz amarela, vai ficar amarelo. Então, um quadro azul e branco, quando recebe luz amarela, fica preto e amarelo, negro e amarelo. Portanto, aqui, a alternativa que vai nos dar a representação certinha é negro e amarelo, letra B, certo? Letra B. Chegamos aí ao último exercício. A pergunta 5 fala aqui uma almofada listrada nas cores vermelho e branco. Vou desenhar essa almofada aqui. A almofada é vermelho e branco. Então, vamos lá. A almofada é vermelho e branco. Vermelho e branco. Vermelho. Um branco aqui para ficar igual. Vermelho, branco, vermelho, branco, vermelho, branco. Bom, isso ela é quando for iluminada por uma luz monocromática branca, certo? Por uma luz branca. Agora, uma almofada que é colocada em uma peça escura, iluminada com luz monocromática azul, como que fica? Veja, se eu jogar aqui uma luz azul, vou jogar aqui uma luz azul, veja, onde é aqui, ó, vermelho, vai ficar preto. Onde é branco, vai ficar azul. Onde é vermelho, preto. Onde é branco, azul. Vermelho, preto, branco, azul. Então, as listras vermelhas e brancas são vistas, respectivamente, como? Pessoal, aqui tem uma palavra respectivamente, prestar atenção nesse exercício que é importante, essa ressalva bem pequena. Veja, algum desavisado pode falar o seguinte, ó, alternativa A, branca e preta, não, é azul e preta, então a branca e preta ela não é. B, azul e preta, sim, ela é. Azul e preta ela é. Azul e branca? Não. Só que aqui tem uma alternativa D que fala preto e azul. Veja, azul e preta, preto e azul. As duas estão certas? Vai dar um problema? Esse exercício vai ser cancelado? Não. A alternativa, ela vai ter que olhar que aqui fala, respectivamente, a lista vermelha e branca, respectivamente. Quer dizer, primeiro vem a vermelha, que é uma vermelha fica preta, e depois a branca, que fica azul. Portanto, a alternativa correta é a letra D. Ó, preta e azul, e não azul e preta, porque tem o respectivamente, então tem que respeitar o que vem primeiro. O que vem primeiro é a lista vermelha, que fica preta, depois a lista branca, que fica azul. Certo, pessoal? Os 5 exercícios, então, ó, dessa fase. Deixa eu clicar aqui para começar agora o exercício para casa e Enem. Eu farei na próxima aula, que começa daqui a pouquinho. Certo? Então, aqui foram os exercícios da unidade 1 da Física B, exercícios em sala, mais atividades cursivas. Daqui a pouco a gente volta com a outra parte da aula, tá bom? Até daqui a pouco.